Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um programa Saúde na TV. Hoje recebendo uma jovem, mas com muita experiência já, tratando da nutrição. Quem não gostaria de ter uma nutricionista de plantão, né? Isso é muito bom. O que eu posso comer, o que eu não posso? Em época de pandemia, sem academia. Vamos falar de tudo isso hoje com Bruna Lázari. Obrigado por ter recebido o nosso convite e aceito de pronto, Bruna. Teu alô para a Câmara 13 aqui para começar. Olá, então, né? Vim aqui conversar um pouquinho com vocês, referente à nutrição, né? Bater um papo aí com o Glacir. Obrigada pelo convite. Sempre bem-vinda. Então, espero que a gente consiga ajudar, melhorar um pouquinho, colocar algumas coisas na rotina de vocês também. Muito bom. E daí, Bruna? Hoje só se fala em pandemia, em vírus, em reclusão social, não pode sair na rua, não pode ir para academia. Como é que tá os teus clientes, assim, chama de pacientes também? Pacientes. Pacientes, né? Eu nunca gostei do paciente, parece que tem que ter Tá paciência. doente, parece, mas que não. Tem que ter paciência, né? Uhum. Os teus pacientes da nutrição, assim, antes e depois da academia, mudou muita coisa, assim, nesse teu dia a dia, no tratamento com eles, assim, com relação à nutrição? Na verdade muda, né? Tá todo mundo pirado, eu diria, né? Acaba que o que mais muda muito é a questão de psicológico, a questão de ansiedade, assim, é o que mais vem, os pacientes comentam, Nutri, tô comendo muito, tô muito ansioso, não sei o que fazer, tô em casa, só penso em preparar comida e hoje eu tô pensando no que vai fazer de janta e acabei de almoçar, então acaba que essa eu acho que é a maior questão, assim, ansiedade é o que mais vem à tona, né? Toda essa questão de insegurança, de vai abrir, vai fechar, o que vai acontecer, qual é o perigo realmente, o que, né? Como é que... Acho que essa é de todo mundo, né? Essa angústia de não saber o que vai estar acontecendo. Independente assim. da profissão, né? Todos têm um temor no momento, né? Claro, com certeza, né? Uma insegurança tanto de saúde, de financeiro, Claro, né? envolve Então, tudo, né? é todo um... E me diz uma coisa assim, com relação a essa ansiedade, né? Que é difícil que a primeira desculpa que a gente dá normalmente, né? Não, engordei, peguei uma barriga. Estava ansioso, comi demais, né? Mas a ansiedade, por que a alimentação sacia a ansiedade? É um prazer de comer? Isso, a gente diz que, na verdade, quando a gente tá muito ansioso, muito angustiado, né? Tem pessoas que não comem nada, que acabam que tem essa parte de, né, tô ansioso, não como. E já tem outras que acabam buscando esse vazio, essa ansiedade, esse conforto, né? A questão do prazer, realmente na parte da comida, né? Então, por que é prazeroso comer? Quando a gente fala em, né? A gente se reúne, tem toda essa questão social também, né? É difícil se reunir para fazer, geralmente, vamos fazer uma janta, vamos ir almoçar, né? Então tem toda essa questão de vinho. Acolhimento, né? Eu brinco com meus pacientes, eu digo, ninguém convida a gente para caminhar, para correr, não, né? É estranho. Andar de bicicleta, raro, né? Raridade, é só para comer, para jantar, né? Então acaba sempre que... se reunindo na mesa, Na né? mesa, que é a questão de confraternização, de conforto. E às vezes é isso, assim, a questão da busca desse conforto, que tá faltando alguma coisa, tá faltando a rotina, né? E acaba buscando na comida. Então acho que essa... E assim, outra parte também que é muito comentado é o exercício, né? O exercício sempre é um gastador de energia, né? Claro. Queima as calorias, né? Mesmo que a gente tenha uma esteira em casa, normalmente é auxiliar do guarda-roupa, né? Joga lá os casacos. É bem isso aí, né? O pessoal, assim, desses que tu tá atendendo aí, porque o que mais se fala, o que a gente ganhou nessa pandemia foi só peso, né? É isso aí, né? Tem sempre os memes, né? De antes e depois, o que acabou ganhando, as diferenças. Essa parte do exercício é bem importante, né? Tanto pela questão de ajudar na ansiedade também, né? Essa questão do exercício, de gastar, de bem-estar. E também a parte de gasto de energia, né? Então, algumas academias fizeram essa parte, né, proporcionando a questão de exercícios online, toda essa questão de treinamento.
mas nem sempre é a mesma coisa, né? Eu vejo, assim, essa questão de dificuldade, porque, vou para a academia, já sei que estou disposto a fazer isso, e acaba que em casa não é o mesmo ambiente, né? Acaba que dá uma preguiça, arranja outra coisa para fazer, né? Vai dando uma enrolada, eu diria, assim. Uma desculpa sempre, Né? né? Os filhos não deixam. O cachorro atrapalha, pula em cima, não deixa fazer. Sempre tem uma, sempre né? tem, é verdade. E as academias, até alguns, tomaram algumas iniciativas de limpar os equipamentos assim que a pessoa sai, tudo, né? Mas mesmo assim as pessoas estão com um pouco de medo, né? Isso, a gente vê assim, como eu também treino, né, acabo frequentando, tem essa questão de algumas dificuldades pela questão de uso de máscara, então essa questão de cuidado, treinar com máscara é mais difícil, né, a gente vê que é uma dificuldade que não adianta, não é a mesma coisa, né, a questão da respiração, enfim, né, não consegue ter o mesmo rendimento, e a questão do medo também, né, pela questão de estar no mesmo ambiente, higienizou, não higienizou, então tem todo esse medo de passar para as outras pessoas, de pegar, então ainda assim tem... É um cuidado que precisa ter agora também, né? Porque essa doença, ela não é tão mortal quanto outras que já passamos até, né? Mas é altamente contagiosa, né? Isso cria uma dúvida, né? Exato, né? Então, na verdade, até que a gente consiga prevenir, né? Acho que todo cuidado é válido, não adianta. Uma coisa boa das máscaras é que a gente não vê ninguém com resfriado. Tu já notou isso também? Também reduziu, né? Muito, né? Porque a gente não está passando para os outros, né? E não está pegando também, né? Então, esse é o lado bom da máscara, né? Só esse que é o lado bom. A gente não reconhece direito as pessoas, também... fica olhando assim, será que conhece? Será que não conhece? Tu ainda é fácil. Tem né? Tu ainda é fácil, porque tem os olhos bem destacados, né? Mas a gente que é mais comum, assim, é mais difícil. Será que conhece? Será que não? Não cumprimenta, né? Exato. Tem essa coisa, né? A gente fica até assim meio chateado às vezes, né? Com isso, né? E alimentação com relação à imunidade. Se nós estamos comendo mais, não quer dizer comer melhor, né? Exatamente, né? Eis o problema. Porque o que acontece? Geralmente a gente acaba... o que eu, pelo menos, né, dos meus pacientes, a gente busca mais as comidas um pouquinho mais calóricas. Aquela questão do conforto nunca acontece com uma alface, tomate, com uma salada, né? Acaba sendo com alimentos que são mais, né? Acabam sendo um pouquinho mais calóricos. Então, tendo mais fonte de carboidrato, né? Mais pães, massas, né? Então, isso que a gente acaba vendo, assim, um bolo, né? Então, assim, acaba que essa busca pelo conforto vem pra parte de... mais calórica, e nem sempre isso ajuda na imunidade, né? Então, essa parte de comer mais não é comer melhor, né? A gente tem que cuidar. Só por causa da pandemia eu vou fazer, né, alguma coisa muito restritiva, né, ou vou comer demais. É questão de qualidade, né? Não adianta, assim. E o que eu vejo é que, não, então eu vou me cuidar para minha imunidade aumentar, vou começar a comer, né, vou inserir fruta, verdura, vitamina C, aí começa a comprar suplemento na farmácia enlouquecido, e o que acontece é que acaba que daí fica muito drástico e também isso acaba abaixando a imunidade mais ainda, porque acaba sendo uma mudança muito radical, é uma coisa que se não tá adaptado, né, Teu organismo não tá preparado para essa mudança radical, né? Então, isso também é uma coisa que a gente tem que ser trabalhado aos pouquinhos, né? De algumas mudanças, às vezes muito radical não funciona, né? Então, é isso que a gente acaba acompanhando, assim, acaba que tudo que é muito radical a gente não consegue manter, não entra na rotina. Claro. O principal é acostumar. O corpo também tem que se adaptar, né, à nova rotina. A nova rotina, com certeza. Eu, por exemplo, eu tenho intolerância à lactose, né? Certo. E eu tenho tentado passar bastante pro chocolate. Meu chocolate também tem lactose no meio sempre, né? Então é difícil e acaba difícil de se adaptar com uma nova refeição, né? E parece, é tão fácil, é só tirar o leite, né? Mas na verdade, assim, se tu for ver, mas isso, mas também tem leite. Mas vai ter uma preparação, uma massa diferente, né? Então é todo... E nesses dias, assim, Bruna, tu tem sentido que tem aparecido muito mais intolerância nas pessoas? Ou as pessoas já tinham isso e antes não era visto?
Ou a própria alimentação que está mais carregada de... O problema da lactose e também do outro lá que é... Do glúten, né? Do glúten, né? Isso. O que geralmente eu acompanho, assim, é que as pessoas estão comendo tanto, tá tão errada a alimentação, que às vezes, assim, eles acabam não se dando conta de quanto mal faz um alimento. É aquela coisa assim, não, eu sempre comi e eu sou assim. É mais ou menos assim. A parte de rendimento, de disposição, tu acaba já tá meio que remando, a gente fala, né? Que não tá legal, mas esse é o meu normal. Então, às vezes, essa questão tem aí uma intolerância, alguma coisa assim, só que não acaba não sendo reconhecido. Agora, então, a gente acaba, né? Veja assim, mais por esse ponto, de que quando é retirado e quando já faz mal, ele já vinha fazendo mal. Há muito tempo. Há muito tempo. E não se dava conta. Não se dava conta. Eu sinto muito isso, mas pacientes assim, vamos tentar reduzir, ou vamos melhorar a qualidade, enfim. E as pessoas dizem, nossa, eu tô me sentindo muito melhor. Eu não tinha noção de como eu tava ruim, né? Tava ruim, tava com rendimento, não tava legal. Melhorou muito a qualidade de sono, me sinto mais leve, me sinto mais disposto. Eu acho que essas são as principais mudanças, assim, que... Pelo menos pra Nutri é muito gratificante ouvir isso, assim, né? Tipo assim, não, Nutri, a balança talvez não tá tão legal, mas tô mais disposto, tô conseguindo acordar mais cedo, sabe? Então, acho que essa questão também, que é bem interessante. E dentro dessa linha, assim, a imunidade, ela tá muito ligada à alimentação e à qualidade de vida como um todo, né? O próprio estresse, tudo, né? Mas, assim, tu atribuis que dentro da tua área, que tu é especialista, né? A nutrição é fundamental para a imunidade? Para a imunidade, com certeza. Na verdade, eu sempre digo que é um ciclo, né? Quando a gente fala em imunidade, a gente fala muito na parte de intestino. Então, já até entra o gancho ali da tua intolerância à lactose, por exemplo, né? Quando a gente fala que, geralmente, uma intolerância à lactose pode ser a questão de um intestino ruim, né? Que falta algumas coisas. Então, talvez tenha que acrescentar um pouquinho mais salada, né? Então, por mais que coma, não engorde, né? Mas, assim, acaba que a qualidade interfere. Tanto para a imunidade, quando a gente fala em intestino, quanto para a questão de estar bem. O intestino, ele tem um poder, assim, muito... ele tá vinculado a muita coisa mesmo, assim, de tudo. De humor, de depressão, da questão de ansiedade, da vontade de comer doce, né, da parte de imunidade, já tem relação com doença de Parkinson, doença de Alzheimer. Então, assim, às vezes, tratar o intestino melhor, a gente melhora toda a questão de um sistema, inclusive da imunidade, né? O que eu preciso comer para aumentar a imunidade, né? Eu sei que ela precisa aumentar a imunidade porque ela, né, tem que trabalhar, não consegue ficar em isolamento, né, 100%, não consegue ficar em casa. O que eu digo sempre, assim, não adianta se encher de suplemento, colocar um monte de, né, que eu vejo assim, vou comprar lá as cápsulas de vitamina C na farmácia, porque acaba melhorando, né? Sim. Então mas acredito que, assim, as fontes do alimento mesmo acaba sendo muito mais eficiente do que a parte do suplemento, né? Se a gente acaba, se realmente há necessidade. Essas vitaminas que a gente compra em cápsula e tal, todos esses tipos aí de vitamina, tem tudo que é tipo, tem gente que toma um coquetel de manhã, né, de vitaminas, né? O organismo, ele se livra mais fácil, né, disso aí do que da alimentação, porque a alimentação é processada, né? Isso. É mais ou menos isso? A gente diz que tem uma biodisponibilidade. Então, na verdade, assim, no alimento, esse nutriente tá mais bem... ele acaba que os compostos ficam mais fáceis de ser absorvidos, né? Então, não é... Porque quando a gente fala, tem o kiwi tem bastante vitamina C, vamos colocar assim, né? Então, na verdade, mas tem toda a questão da fibra, que já tem o outro, né? Então, a absorção dele é mais fácil. É melhor. Exatamente. Comparando o kiwi com a laranja, que é uma coisa que a vitamina C sempre foi a laranja para nós, né? Os mais antigos, né? Agora surgiu o kiwi, a diferença é muito grande da laranja para o kiwi? O kiwi tem um pouquinho mais, sim. Mas é pouquinho ou é muito mais? Não, um pouquinho, não precisa... Não é tão diferente. A gente diz que o legal é sempre ir variando, né? Isso, pela questão de, sempre
Preciso de vitamina C, laranja. É uma coisa meio que... já tá nos... Isso, mas a gente tem várias outras fontes, né? A gente tem o kiwi, tem abacaxi, a questão da acerola, né? Agora é época de bergamota, mexerica, né? Enfim, a gente tem outras fontes também, que às vezes a gente não dá muito morango, né? Então, outras fontes... Não, morango é tudo de bom, né? É uma delícia, né? Eu também gosto. E também tem vitamina C? Também tem vitamina C. Bastante também? Bastante vitamina C. Comparando com a laranja? Um pouquinho menos, mas tem também. Tem um pouco menos. É. E os grãos, assim, porque se fala muito que quando está com fome, come um grão lá de castanha. Como é que funciona esses grãos aí? Ele tem muito óleo também, né? Isso, na verdade é a gordura boa, né, que a gente fala. O que eu vejo assim, olha só, me mandaram comer 2 castanhas de lanche da tarde, nutri, sem condições, eu preciso comer de comida, por favor. Né? Então, assim, até hoje eu recebi uma mensagem de um paciente que ele disse, tá bom, assim, tinha 2 castanhas e alguns damascos. Eu falei, meu Deus, tu vai morrer de fome, assim, né? É muito pouco. Muito pouco, pode comer. Ele, sério que eu posso comer mais? Eu, sim, dobra pelo menos a quantidade, porque... Que notícia boa! Feliz da vida dele, ai, que bom, o Nutri já tava preocupado, porque... né? Então, às vezes as pessoas ficam muito pela questão de ser gordura, uma coisa de uma restrição, mas na verdade tem todos os outros benefícios, né? Então, assim... não dá pra ficar sentado na frente da TV comendo com amendoim, por exemplo, né? Que é uma fonte de oleaginosa, que acaba que realmente o consumo fica muito grande. Né? Mas são fontes anti-inflamatórias que a gente fala. Então, são fontes de zinco, de selênio. Então, são minerais importantes para a questão imunitária também, né? E o que eu vejo é que as pessoas condenam muito a gordura. A gordura, por muitos anos, foi... Ai, não pode comer gordura. Bandida. Porque, né? Ai, colesterol. Ai, gordura faz mal. Então... E eu ainda recebo muita gente no consultório que diz, ai não, mas eu não uso nada de gordura, assim como sendo, fazendo uma coisa super legal. Mas a gente diz que a gente precisa comer gordura, né? Numa dieta equilibrada, a gente também precisa. E é difícil fechar gordura boa, né? Então a gente consome a gordura ruim, mas a gordura boa também tem que ser usada, né? Então, é essa questão, assim, que eu vejo que ainda tem um pouquinho de dificuldade na parte de inserção mesmo. Os antigos, por exemplo, comiam muito porco, né? O porco com torresmo, com todos aqueles, né, acessórios que o porco proporciona, né? Tá, aí já complica. É muito forte. Aí a gente fala da questão da gordura saturada. Essa, né? tá. Isso. Mas assim, in natura, por exemplo, um torresmo é uma gordura saturada? Ela acaba sendo gordura saturada. Porque ferve ali e concentra muito? Porque ela acaba sendo do animal, né? Animal. A gente diz isso. Então, é uma gordura... A gente fala das gorduras insaturadas, poliinsaturadas, que vêm da parte de sementes, a questão do azeite de oliva, né? Então, também que é a questão da gordura vegetal um pouquinho melhor, assim, de qualidade. Mas da proteína, daí é complicado. Do animal, por exemplo, ela é muito mais forte. Do porco, tu diz, ou do animal? Não, do porco. Do porco. E, na verdade, o porco, ele foi muito condenado, eu diria, né? Mas a questão da carne de porco, eu acho super interessante, né? O que acontece? Tem a questão dela com mais gordura, né? O lombinho aquele assim, né? Isso. Mas a questão de ter a carne magra do porco, ela é maravilhosa. Então, ela é muito melhor que a carne de gado, por exemplo, se a gente comparar com relação à gordura. Né? Então, às vezes a gente, né? Tem isso, assim, eu acho que um preconceito meio com o porco, né? Não sei, assim. O porco, por exemplo, se tu pega uma carne branquinha, ela é 100% carne, né? O do gado, não. O gado sempre vai ter gordura junto, sempre né? Sempre vai ter. Toda a questão meio que inflamatória, assim, da questão da carne de gado, né? Então, também... complica, né? Complica. Às vezes a gente, não, mas é carne, não é carboidrato, é proteína, pode, né? Nutri. Né? Tem muito disso, assim. Mas tem todo um processo inflamatório, assim, envolvendo. Né? Em função do processo que sofre no organismo? Exatamente. A gente vê que a questão da digestão, ela fica muito mais pesada, né? Então, ela demora mais para acontecer. Então, tem todo essa outra parte, assim. Lógico que cada difícil. caso é um caso, né? Lógico que tu analisa sempre cada paciente, né? Porque assim eu vejo que eu tenho muitos conhecidos na família, amigos que
vão 2 ou 3 vezes no banheiro por dia, né? É caso raro, mulheres reclamam que vão né? Demora, né? Sempre. Aham. Mulheres é mais complicado do que homens. Geralmente homem é um pouquinho Em mais função até da regrado. medicação, às vezes, que toma também, né? Sim, tem também isso. E tem um pouco a questão de cultura, assim. Eu acho que meio que o homem, né? Essa questão de, ai, tudo certo, não tem problema de falar que vai no banheiro ou coisa assim. Mulheres já tem meio que um receio, tem toda essa questão de, ai, não vai em qualquer lugar, se não é em casa... Exatamente. Aí acaba que gera meio que vou viajar, não consigo ir no banheiro, né? Aí não, já não estou em casa, não dá, né? Então, tem toda essa outra questão de meio cultural, assim, meio, né? Que acaba influenciando também essa parte de intestino. Isso, Mas assim, mesmo no sul aqui, que é uma prática muito do gaúcho, né? De muito churrasco, qualquer coisa, com churrasco, um salchipão, sempre tem carne no meio, sempre né? tem carne, E mesmo assim, para essas pessoas que têm facilidade de ir ao banheiro, esse processo para essa pessoa, o processo da carne não vai ter problema. Ela continua também. Na verdade, Mas isso. por quê? Saiu, na verdade, um estudo em 2019, ano passado. Recente. Sobre a questão de influência da carne com relação a níveis de câncer, né? Então, essa questão de quanto inflamatório é. Diz muito que a quantidade de carne que a gente deveria consumir por semana é de 500 a 700 gramas no máximo. Já é uma quantia razoável, meio quilo de carne, né? Se a gente for ver, aqui no sul, num bom churrasco, tem gente que come isso brincando em um churrasco, né? Então a gente diz, eu consumo, às vezes não se dá conta, mas assim, consumo um bife de gado na parte do almoço, daí às vezes tem uma carninha moída, ou, né? Então às vezes acaba que excede bastante a quantidade. Então essa questão na verdade é um processo de digestão mesmo, ele de interleucinas, né? Então todo um processo metabólico que acaba sendo um pouquinho mais inflamatório. Pela questão o organismo tem que se puxar mais para dissolver aquele... né? Então, e geralmente o que mais me preocupa assim é no churrasco, né? Ou enfim, quando vai comer uma carne ou alguma coisa mais... Muito pastel, às vezes, né? Pastel, gorduras, enfim, né? A gente acaba tomando refrigerante, né? Uma coisa que acaba, né, estando presente. E aí é outra coisa também que acaba dando uma danificada nessa questão de intestino. Porque ele tem um processo na parte do pH de estômago, que ele acaba dando o nosso organismo entende que o pH atingiu o ponto certo de digestão. Então, acaba indo para o nosso intestino e acaba gerando um dano, né, nessa parede do intestino, porque não estava pronta a digestão. Então, tem bastante gente que fala, comi sei lá, se eu comer um X e não tomar um refri, parece que fica ruim, fica pesado, preciso, né, facilita a digestão. E realmente, mas na verdade a gente só empurra o problema para frente, né? Então, gera toda uma outra complicação. É um bem-estar instantâneo que... Eu tinha uma parente que ela almoçava ou jantava e tomava um sal de fruta. Isso é um problema, né? Porque tu tá forçando o organismo a se acostumar com isso, né? Exatamente, né? Tudo é o hábito, que nem você falou, né? Exatamente. Mas voltando para sementes ali, né? Sim, vai falando, mas assim, é normal, né? Hoje em dia, a facilidade do próprio comércio na cidade, tem muitas casas boas na cidade que vendem, né? Essa variedade que antes a gente só via num grande centro, né? Num Zafari, num Big e tal. Hoje, em Farroupilha, temos várias casas aí que tu vai lá, tu te serve a quantidade de sementes, os mais variados, né? Exato. Se comer com moderação, comer todo dia, tranquilo. Tranquilo. Na verdade, é indicado consumir todos os dias, né? Então, na maioria dos meus planos alimentares, pelo menos, também estão presentes, né? A gente tem que cuidar um pouquinho a quantidade, né? Então, a partir de mais ou menos um punhado, né? O tamanho da mão, porque... Um punhado por dia. Um punhado por dia, mais ou menos umas 20 punhado, gramas. dependendo da mão, é grande também. Punhado, viu, né? Dependendo da mão. Também tem isso, né? Mas acaba aqui mais ou menos nessa quantidade. Porque é difícil da gente atingir a quantidade de gordura boa, né? Então, toda essa parte das oleaginosas são bem interessantes pela questão de sementes. A gente tem várias opções agora, assim...
é muito caro consumir essa questão de sementes, mas a gente tem opções mais em conta. Por né? exemplo, vamos ajudar os nossos Vamos telespectadores. ajudar, né? Então, assim, a gente tem a questão da castanha do Pará um pouquinho mais elevado. A gente tem castanha de caju, a gente tem amêndoas, a gente tem semente de gergelim, que acaba sendo um pouquinho mais em conta, a semente de girassol, o amendoim, né? Então, temos opções, digamos assim, né? Semente de abóbora, que acaba dando uma diversificada e acaba ficando um pouquinho mais em conta também. Né? Então, E as frutas, assim, Bruna? Muitos dizem que a maçã é o alimento, é tão bom que se dá para doentes, né? Ia no hospital antigamente, tinha que levar uma maçã para o doente, né? Por ser leve, digestivo e tudo mais. A maçã tem propriedades tão benéficas assim, ou é mais uma fruta? Tem a sua propriedade, sim, né? Não tem como negar. O que a maioria dos meus pacientes, não sei se já ouviu falar, eu como a maçã, abre um buraco no estômago. Isso, desgasta, né? Desgasta, como se que fosse... parece que eu preciso comer mais ainda. Então, Exato, nem vou consumir maçã, porque acaba que essa digestão parece que dá muita fome, né? E para muitos até acelera o intestino, né? Isso pela questão do tipo da fibra, né? Então, assim, tem pessoas que realmente... tem uma enzima, né, na parte da maçã que realmente acelera essa questão de digestão. Tá né? bom a então, dica, é então, bem para quem vai viajar, então vai ter que usar o banheiro de qualquer maneira. Leva viu, uma maçã na mala. O que a gente diz? Quem tem essa questão de estar buscando, por exemplo, a questão de perda de peso, e se acaba que a maçã estimula a parte de sentir mais fome, a gente tenta evitar. A gente coloca outras frutas, porque senão acaba que, abriu o estômago, eu preciso comer de novo e nunca tá saciado, né? Então come uma goiaba daí. Então, assim, né? Sempre precisando de alguma coisa. Então, assim, o legal quando a questão de, eu vou comer um lanche, o que eu como de lanche, o que eu posso estar colocando? A parte da fruta, né? Então, ir variando é a melhor opção, eu diria sempre. Sempre a variedade é a melhor opção. A variedade acaba sendo. O que eu sempre digo? As frutas da época acabam sendo de melhor qualidade, né? Então, assim, elas têm mais concentração na parte de vitaminas, de minerais, ela é mais, né? Ela é mais saudável, vamos pensar nessa ela não forma. Ficou tanto estocada, é isso? Tanto estocada, então a gente vê que ela é propícia para essa época. É que hoje está complicado, né? Porque essas câmaras frias aí, eles guardam bastante tempo as frutas, né? Então... Mas é difícil saber, a não ser que tenha um pé em casa, né? Perde qualidade, né? Exato, a gente fala, né? Então, assim, por exemplo, agora, né? Época de laranja, de mexerica, de limão, né? Então, a gente acaba que das frutas mais ácidas também acaba sendo uma boa fonte. Até porque elas acabam se tornando um pouquinho mais em conta, sempre, né? No próprio mercado, né? Custo, então, assim, o custo, pensando, né, nessa questão... Porque eu escuto muito, fazer dieta é muito caro, é um valor absurdo, né? Como é que eu vou... Mas acaba que comer não saudável também é muito caro, né? Mas vai pagar caro depois, né? Também tem esse preço, né? Esse é o problema, né? A bergamota, que é uma coisa muito tradicional nosso, né? Principalmente do sul, que a gente mais convive aqui, ela tem a mesma vitamina C da laranja também, ou é mais ou menos parecida? Parecido. É parecido, né? É parecido. E o limão? Por que o limão é tão assim... seguido tem na internet limão com não sei o que, toma limão. O limão tem tanta propriedade assim? Eu sou uma amante do limão também, tá? Então eu sou suspeita em falar. Não, que bom, é uma palavra de propriedade, né? Na verdade, assim, a gente fala da questão do limão, ele tem o processo, pela questão da própria acidez dele, do pH, ele ajuda muito na parte digestiva, né? Então, assim, eu gosto muito de usar ele para aquela pessoa que tem... bastante refluxo, questão de azia, a parte de desconforto gástrico mesmo, sabe que não fica legal, ele acaba tendo ele auxilia bastante essa questão de auxiliar, né? E quando ele é tomado, vai tomar limão em jejum, vai emagrecer, né? Tem todo um esquema, assim, mas também vamos com calma, né? Não vai ser um milagre Podia, né? Mas não dá, né? Não é.
A gente fala muito que ele ajuda, se tu tem alguma questão de proteína mal digerida, na parte de intestino ele acaba auxiliando também nesse processo, pelo pH mesmo. Então, ele melhora o pH do nosso estômago, consequentemente a gente consegue digerir melhor os alimentos. Né? Então ele acaba sendo bem interessante. Então uma boa limonada sem muito açúcar é sem açúcar, né? Aí que tá o problema, assim, né? Mas é paladar. A gente vai acostumando, né? Então... E assim, eu sou pela minha magreza que eu tenho, né? Eu tenho 65 quilos desde sempre, praticamente, né? Me lembro há 40 anos atrás, né? Mas tem épocas que eu tenho muita necessidade de açúcar, né? E outras não, né? O que tu atribui isso? É um pouco da ansiedade, é o organismo que está pedindo? O que é isso? Olha, a gente diz que o nosso organismo é muito sábio, né? Então, às vezes eu sempre brinco com meus pacientes e digo assim, escuta o que teu corpo pede, tá? Porque isso também acaba sendo importante. Às vezes a gente diz, não, mas tá lá no papel, o que eu devo comer? Mas nosso corpo fala muito o que a gente precisa, né? Então, às vezes sim, a gente precisa de algumas coisas que o nosso... né, essa questão. Mas assim, a atribuição ao doce, às vezes tem alguns fatores. Pode ser questão de ansiedade, pode ser questão de intestino. A gente tem algumas bactérias no nosso intestino, né, quando ele não tá bem regulado, que ele muda paladar e ele acaba pedindo mais doce. Olha só, que sábio, né? E é muito louco, né? Porque se a gente for muito maluco, se a gente for pensar, o que meu intestino tem a ver com o meu paladar, né? Então a gente tem a questão da bactéria também, que acaba influenciando. O intestino é tão prioritário, né, que dizem que seria o nosso segundo cérebro. Exato. Eu já vi vários médicos comentando sobre isso, né, que descobriram até que o intestino tem alguma sensações nervosas que estão conectadas mais direto, né? Isso tem algum estudo nisso? Já ouviu falar, não? Tu sabe que eu fiz uma especialização justamente pela essa questão de modulação intestinal, assim, de tão importante. E tá relacionado com muita coisa, assim. Até a questão de peso, né? A gente fala que tem um estudo que mostra, que foi feito em ratos, né? Que mostra, assim, que ratinhos com microbiota zerada, sem nenhuma bactéria, sem nada, foi acrescentado bactérias de pessoas com sobrepeso. E esse ratinho desenvolveu obesidade e sobrepeso. Olha só. Já foi feita essa questão de pessoas magrinhas, né? Que nem tu, assim, essa questão de estar sempre com o mesmo peso desde sempre. As bactérias desse intestino são diferentes. Acrescentou no rato, o rato ficou eutrófico, né? Não teve essa questão de ganho de peso. Então, a gente diz que o intestino de uma pessoa obesa, o intestino de uma pessoa com diabetes, o intestino de uma pessoa com desbiose é diferente, cada uma tem, né, uma característica, assim. Olha só, e a gente vê que vai desenvolvendo na parte da gente, assim, dessa parte de fenótipo que a gente chama. Né? E a banana, que é um produto bem brasileiro, né, que faz sucesso viajando para outros países, assim, tu não acha uma banana fácil na banca para vender. Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito caro uma banana, né? Tropical, a banana é um bom alimento? É um bom alimento. Ele é uma fonte de carboidrato interessante, né? Quando a gente fala nessa questão de fruta, dessa questão de saciedade. Então, assim, comi uma banana, estou saciado, né? Então, às vezes, acaba pela praticidade também, né? Acaba sendo uma fruta tranquila. O que a gente tem que cuidar é a questão de quantidade, né? Então, assim, ela é legal, sim, mas a gente tem que cuidar um pouquinho de quantidade. Quantidade como? Tinha um paciente meu que ele acabou, né? Ele disse, eu comprei um cacho de banana voltando da praia, né? Aquelas pencas de banana. E aí, toda vez que eu ia pro banheiro, enfim, né? Passava por ela, que tava lá, eu pegava uma banana. Então, assim, em torno, não sei, assim, dava umas 5, 6 por né? dia. Por dia. Então, assim, tudo que é exagero, por mais que faça bem, não faz, né? Acaba que sobrecarrega, né? Então, assim, eu diria assim, de 2 a 3 no máximo, questão por dia, assim, pra não exagerar muito, né? Porque senão vai acelerar, lógico, o processo digestivo, né? Isso,
isso, a questão, né, depende, né, então assim, a gente fala de que tem que ser muito individualizado, depende qual é o objetivo, né, se a pessoa quer emagrecimento, se a pessoa quer ganhar massa magra, então a gente tem que trabalhar em cima disso também. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, né, não adianta, assim, não é, infelizmente não é receita do bolo, né, Sempre. às vezes é isso que eu digo, 1.000 calorias pra mim pode fazer um efeito no meu metabolismo, 1.000 calorias pra ti, né, pode fazer outro efeito. Então, é essa questão da individualidade. Então, a dica que tu já passou de meia hora aqui. Meu Deus! Coisa boa, né? A dica aqui, então, que eu tiro é o seguinte, com certeza, sempre uma profissional, né? Em qualquer caso, né? Se tratando de saúde, né? Mas a alimentação balanceada sempre vai ser o melhor remédio. Sempre vai ser o melhor remédio, né? Então, assim, um pouquinho de tudo, ok, né? Eu acho que, assim, o extremo de... Porque é isso, assim, extremo de, né? De estar sempre muito regrado, é difícil de manter, né? É difícil de ter vida social, assim, né? Então, assim, e tu pira não consegue levar muito, né? Tu pira todo mundo que tá à volta, porque daí tu acaba, né? Vira um chato, né? Tu vira o chato, exatamente. O social fica complicado. Exato. Né? Então, assim, essa questão de tentar manter o equilíbrio é interessante, né? Então, nada de muito extremismo, assim. E tem casos que sim, a gente precisa ir observando, vendo o que faz mal, o que não faz, né? Então, a gente vai... Quando o problema é de saúde, tem que ser radical, né? Mas quando é só de estética, daí dá para levar mais light, né? Exatamente, mais né? ou menos isso. Mais ou menos isso. E outra coisa, Bruno, assim, as nutricionistas normalmente são rígidas, né? Olha, esse aqui é o que tu vai comer, né? Mas tu pode dar uma estradulada, né? Por exemplo, se leva uma vida regrada ali na semana, no fim de semana se sair fora e voltar a segunda, tá dentro do padrão? Depende, né? Depende da quantidade sempre. Qual é o tamanho dessa saída. Certo, né? Esse é o problema, é a quantidade sempre. Antigamente a gente falava, hoje é o dia off, né? Que a gente fala assim nessa questão. O que acontece? Se a gente tiver um dia off, vamos pensar assim nessa questão muito de extrapolado, sem nenhum controle, a gente vê que isso interfere em toda essa parte da semana. Então, toda essa questão de tu ter esse cuidado na semana, sei lá, indo pra academia, né, preparado o lanche, ser organizado, final de semana eu vejo que vai muito por água abaixo, assim. Cai na gandaia, deu. E deu, né? Então, assim, e dá muita diferença, assim, essa questão de... e geralmente com meus pacientes eu acabo trabalhando, assim, com uma refeição, 2, no máximo, assim, pela questão de semana. Porque senão vira bagunça, assim, é isso que eu acabo vendo que o metabolismo não dá conta, né? Então, tem um gráfico que é muito interessante, que a gente fala que ele compara, né? Então, a gente tem, por exemplo, um gasto metabólico, né? Vamos fazer assim, falando em perda de peso, tá, Glaucia? Só pra gente... Então, tem um gasto metabólico, a gente consome durante a semana menos que o nosso gasto, né? Certo. Aqui. Aí, acaba o final de semana... A gente vem aqui. Não. Então, compensa as outras, né? O que a gente não conseguiu. Então, é isso que a gente consegue ver, assim, que final de semana, muitas vezes acaba sendo o problema. Então, certo. né? Então, extrapola em questão de bebida de álcool, nessa questão de doces, né? Então, bagunça um pouquinho com relação a isso. Saiu do giro, já era. Certo. E aí, depois é difícil de voltar, né? Sim. Esse que é todo... Né? Então... O principal é o regramento, né? Não adianta. Não adianta. A disciplina. Na verdade, eu digo assim, que o que faz diferença na questão de, para conseguir o objetivo, é a parte de dar continuidade, né? Porque às vezes não adianta seguir 100% uma semana e a outra semana foi tudo, né? Então, assim, todo esforço não vale. Então, é mais interessante a gente começar, como pão, sei lá, pão branco todos os dias. Então, quero talvez tentar mudar esse hábito. Eu vou comer, sei lá, uma vez por dia ao invés de 2 vezes, 3. Né? Então, na primeira semana faz assim, na segunda vai diminuindo. Então, são formas da gente ir reduzindo e melhorando o hábito. Porque não adianta, como pão, sei lá, 3 vezes como pão de manhã. No almoço. Não, né? Pra complementar o almoço. E na janta também. Não vou nunca mais comer pão. Não existe, né? A gente não consegue, é questão de hábito. E a questão da alimentação é muito hábito. Qualquer hábito é difícil de mudar. Difícil, né? Então,
tem que ser disciplinado e essa questão de levar, assim. A parte difícil é a disciplina, né? É a disciplina. A gente briga, a gente puxa a orelha, Claro. e assim vai, né? É bem por aí. Bruno, eu vou te deixar com a câmera 3 para dar a tua despedida aí. Até a próxima programa. Passou rápido, né? Muito rápido, 40 minutos. Meu Deus. Então tá, gente. Obrigada, né, pelo convite. Espero poder ter ajudado. Algumas dicas, falei. Às vezes acaba que é bastante informação, mas aos pouquinhos a gente vai melhorando sim, tá bem? Fico à disposição. Muito bom. Obrigado.